Você sabe o que é alimento orgânico? É comida que é natural. É mais leve. O alimento orgânico é um alimento que é livre de agrotóxicos e de componentes químicos para o seu crescimento. E o alimento não orgânico é o alimento que tem esses agrotóxicos e esses componentes químicos para deixar ele crescer com mais facilidade e rapidez. Então essa é a grande diferença. Com o crescimento da população, os agricultores passaram a usar técnicas cada vez mais agressivas para produzir mais e mais alimento. Na agricultura convencional, o uso de agrotóxicos passou a ser comum. Essas substâncias ajudam a combater pragas e aceleram o processo de produção. Com isso, a agricultura familiar e orgânica, que não recorre a esse tipo de substância, ficou de lado. Os alimentos orgânicos voltaram à moda no Brasil na década de 90, mas só em 2003 surgiram leis para regulamentar esse tipo de produção. Nova York, nos Estados Unidos, é hoje a capital da comida saudável e dos orgânicos. Quem diria? A cidade que antes era conhecida pelos lanches rápidos, agora tem uma feira orgânica em cada esquina. Tem todo tipo de alimento orgânico. Você pode encontrar verduras, frutas, legumes, ovos e até carnes, você sabia? Pois é, todos eles orgânicos e fresquinhos. Agora, você saberia me responder se os produtos orgânicos são mais nutritivos do que os não orgânicos? Será mesmo que eles são melhores para a nossa saúde? Os benefícios e vantagens dos alimentos orgânicos são vastos, são enormes. Por quê? Porque no alimento orgânico você não tem componentes químicos que fazem muito mal para a nossa saúde, por exemplo, como pesticidas, por exemplo, como metais pesados. Quem consome alimentos com essas substâncias em grande quantidade corre o risco de contrair várias doenças, muitas delas graves. Câncer pode ser evitado, nós podemos evitar artrite reumatoide, nós podemos evitar doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, aterosclerose, por exemplo, ou um comum colesterol nas artérias, né? Colesterol alto. Nós podemos evitar doenças mentais, por exemplo, como Alzheimer, Parkinson, e uma vastidão de doenças, inclusive a obesidade, que também é considerada doença. O difícil é conseguir seguir uma dieta tão radical. Afinal, os orgânicos têm mesmo mais nutrientes do que os convencionais? Mito ou verdade? Verdade, alimentos orgânicos são mais nutritivos, pois eles contêm de 3 a 4 vezes mais nutrientes, mais antioxidantes e com certeza não contêm agressores como metais pesados. Só de olhar essa mesa, dá para perceber que existe uma diferença entre esses alimentos. Mas você sabe dizer qual? Aqui é um produto orgânico, aqui é um produto orgânico, aqui é a banana normal, lá é a banana orgânica, certo? Você vê como? Pelo tamanho, pela textura? Tamanho, pela textura. A banana só que você errou. A banana só que eu errei? A dona Neide foi bem. A aparência é mesmo a melhor forma de diferenciar um alimento orgânico dos convencionais. Eles costumam ser menores e a casca nunca é muito uniforme. Olha a diferença, uma maior, a outra mais feinha. No caso da laranja. Outro ponto é o sabor. Para muita gente, a diferença é sutil, mas ela existe. Pedro vai experimentar o morango orgânico e vai me falar o que acha. Muito bom. Saboroso? Ele é mais saboroso um pouco. Agora eu vou te dar o convencional, tá? Vou tentar pegar um mais ou menos na mesma coloração. Vê se realmente tem diferença. Tem. Tem? O convencional ele é menos saboroso, ele é mais duro, ele é mais consistente, né? A própria fruta é um pouco mais consistente, dá um pouco mais de diferença, assim.
Isso acontece porque alguns agrotóxicos utilizados na produção em grande escala afetam o tamanho, a cor e o gosto dos alimentos. A gente acaba consumindo esse ingrediente cheio de agrotóxico, enorme, a banana amarela, mas quando você come, ela não tá doce. Por quê? Porque foi feita uma série de processos para acelerar esse ingrediente para ele vir parar na feira, na nossa mesa, mas não é um produto legal. Mas atenção, a estética não garante 100% a origem do produto. Para ter certeza que um ingrediente é orgânico, você tem que confiar no seu fornecedor, ou conhecer muito bem o seu fornecedor, ou ele estar certificado legalmente. Para ter certeza de que um alimento é orgânico, deve-se observar se o produto tem um certificado como este. É por causa de todos esses cuidados que todo mundo sente no bolso. É 5 agora, vai! Ah, é bem mais caro. Os alimentos orgânicos são sempre mais caros. Mito ou verdade? Verdade. Não é possível produzir esse alimento em grandes quantidades, então ele fica mais caro que o outro, que é produzido com agrotóxico. Além disso, tem uma durabilidade menor pela falta dos aditivos que melhoram o processo de conservação. Os orgânicos não precisam ser lavados? Mito ou verdade? Mito. Alimento orgânico, como não orgânico, deve ser lavado, pois eles também contêm bichinhos, contêm alguns componentes, por exemplo, uma larva, que pode gerar intoxicação. Um homem de visão, que cuida da plantação como se fosse um membro da família. Tem que ficar observando, né? Se não tem bicho estragando, se não está dando doença. Estamos em Ibiúna, cidade a cerca de 100 quilômetros de São Paulo. E por aqui, o seu natalino anda com orgulho de sua plantação orgânica de alface e couve, que começou há quase 20 anos. Começamos colhendo uma caixa de orgânico. E agora dá só uma olhada aqui, ó. Quantas caixas? Umas 300. Umas 300? A plantação orgânica é diferente da chamada convencional, onde se usam adubos químicos e agrotóxicos. Isso pode contaminar não apenas a produção, mas o solo também. Aliás, em uma plantação orgânica, como a do seu natalino, o solo recebe um cuidado especial. A produção ela é baseada no preparo de solo, que é a aveia e outras adubações verdes que a gente faz, um preparo orgânico do solo e a utilização de insumos naturais, insumos biológicos, né, para controle de pragas e doenças de forma biológica e a própria natureza agindo com a própria natureza. A decisão de fazer uma plantação orgânica surgiu do próprio seu natalino, depois de uma experiência ruim quando ainda era um jovem agricultor. Ele se envenenou por causa de agrotóxicos. Como foi isso? Trabalhando no meio, comendo os tomates que estavam no tomateiro, né? Perigo que ele não quer passar para o seu produto e nem para sua família. Aliás, todos os 6 filhos colocam a mão na massa. Porque na agricultura orgânica você acaba empregando muita gente, né? Hoje a gente tem um quadro de 80 pessoas ligadas direto ao trabalho. Então tem toda essa parte social também do trabalho da agricultura orgânica. Ovo de granja, ovo caipira e ovo orgânico. Você sabe qual é a diferença? O ovo caipira sempre tem casca marrom. Mito ou verdade? Mito. A cor do ovo está relacionada à raça das galinhas. Não tem nada a ver com o tipo de produção. No caso dos ovos comuns, as galinhas ficam confinadas em espaços pequenos. O ovo comum é no criadouro mesmo. Então, aquele monte de galinha sendo criado ao mesmo tempo e rapidamente, com desenvolvimento rápido e com alimentos com agrotóxicos. É o mais comum para elas poderem crescer mais rápidas, né? Já deste barracão saem ovos orgânicos e caipiras. Diferente dos ovos de granja,
As aves são criadas assim, livres para andar tanto dentro do barracão como fora. Agora, se o ovo vai ser orgânico ou caipira, isso vai depender da alimentação que elas recebem. A ração caipira é esta da direita, mais escurinha, feita à base de farelo de milho, farelo de soja e outros nutrientes. Já a ração orgânica leva milho e soja orgânicos, além de sementes diversas, frutas, raízes e verduras, tudo em forma de farinha. E o mais importante, sem aditivos químicos. Toda matéria-prima tem que ser certificada, milho, soja, principalmente. Não podemos ter qualquer aditivo de origem animal, nem qualquer aditivo nas rações de natureza química, não pode. Enquanto a dúzia do ovo de granja sai por R$ 6, o caipira sai por 10 em média. Já os orgânicos são ainda mais caros. Em média, uma dúzia desses ovos sai por R$ 15. Ou seja, essas mocinhas aqui é que são as verdadeiras galinhas dos ovos de ouro. Você já pensou em cultivar sua própria comida? Alex não só pensou, como criou uma horta no quintal de casa. É mais saboroso? Mais saboroso. E você sente que é uma coisa mais saudável, né? Não é uma tarefa fácil. O investimento inclui gastos com terra, fertilizantes e sementes. O alface é o alface mais caro do planeta, porque eu não tenho escala, né? Eu produzo ali 1 a 1, então isso aumenta o custo de produção. Alex cultiva há cerca de 10 anos. Hoje é um especialista, mas foi preciso pesquisar bastante. Cada espécie tem um ciclo de crescimento, o que exige alguns cuidados. A luz e a irrigação, por exemplo, têm que ser bem dosadas. Aqui, além de alface, são plantados todos os tipos de hortaliças, alguns legumes e até frutas. Qualquer cantinho é bem aproveitado. Muita coisa plantada em vaso, salsinha, cebolinha, morango, tem um monte de morango, pimentas, é só querer, né? Aí você tem temperos. Temperos. Como tomilho, cebolinha, orégano. Ter uma horta assim, caprichada, no quintal de casa, já é uma surpresa. Agora, o canto especial do Alex fica aqui nessa parte. É o galinheiro. Ele cria galinhas para comer os ovos frescos também. Como vivem suas galinhas? Elas vivem soltas, como você pode ver ali. Comem o quê? Elas comem milho, muita verdura. Não é à toa que os produtos fazem o maior sucesso. Eu distribuo muito ovo, né? Para o meu filho, para as meninas que trabalham comigo. Além do ovo, o jantar de hoje do Alex terá rúcula e cogumelos, também produzidos no quintal de casa. Tudo devidamente higienizado, é hora de saborear uma comida realmente caseira.